Olá, começa agora mais uma entrevista, uma transmissão ao vivo de Tutameia, trazendo para você, como sempre, uma figura que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive no Brasil, para que a gente possa viver melhor, atuar melhor, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a advogada Carol Proner, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que vai estar conosco nessa conversa. A Eleonora vai apresentá-la mais detidamente, você já conhece bem, é claro. Mas antes da primeira pergunta da Eleonora, eu quero te convidar para participar da nossa entrevista, não só mandando seus comentários, mas principalmente levando mais longe essas reflexões, essas informações que a Carol nos traz. Então, divulgando na sua roda de amigos, compartilhando nas redes sociais. Essa entrevista fica disponível para ver depois, discutir com os amigos, no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV, no YouTube. Basta digitar Tutameia TV que vai chegar lá. Todo o trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Carol, muito obrigada por você estar aqui hoje, nos nossos estúdios tutameicos, aqui em São Paulo. É uma honra para nós receber você aqui. Carol Proner, advogada, doutora em Direito Internacional, uma das líderes da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e uma das expoentes aí da campanha pelos direitos humanos, por Lula livre. A gente quer conversar de tudo isso com você aqui hoje. E queríamos começar te perguntando sobre essa última decisão do Supremo de ontem, né, dia 27 de agosto, que definiu a anulação, né, de um processo contra o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, o Ademir Bendini, e há um entendimento de uma boa parcela da área jurídica de que essa decisão de ontem do Supremo terá influência ou poderá servir de base também para o julgamento, o processo do presidente Lula. Queria que você começasse falando sobre essa questão do Supremo, como é que você avalia esse último desdobramento desse processo tão complicado e tão cheio de problemas que a gente vem vivenciando aí nos últimos anos. Primeiro, prazer enorme estar aqui, Eleonora, Rodolfo. Obrigada pelo convite novamente. Eu estou aqui em São Paulo participando do Congresso Internacional do IBCCRIM. Aliás, um belíssimo congresso, diria, com as discussões mais importantes aí do mundo jurídico brasileiro e o Brasil em relação ao mundo. E claro que alguns temas prioritários entraram na agenda do Congresso, como o caso da Amazônia, o caso da soberania. Tudo isso entrou também nos debates, ainda que transversal, às conferências que algumas já estavam formuladas antes, né? Então, estamos impactados pelo fato de ser a primeira sentença, nesse caso, anulada da Lava Jato, no contexto da Lava Jato, por razões processuais, da forma pela qual foi, pelo que eu entendi, porque eu li o caso recentemente, pelo cerceamento de defesa, digamos, né? Pelo fato de que a defesa não conheceu as alegações finais dos delatores. Então, relacionada, portanto, à forma como a delação premiada, um instituto que, da forma como está sendo aplicada, é novo no Brasil e vem sendo, como os advogados têm comentado, testado enquanto aplicado, né? No tempo em que é aplicado. Então, o procedimento que, de certa forma, ele é importado de outra tradição jurídica, vem muito influenciado pela técnica norte-americana de se fazer isso, até certo ponto. E no Brasil, no contexto todo da Lava Jato, quer dizer, num fundamento de combate à corrupção sistêmica, transnacional, eu tenho insistido isso pelo argumento do lawfare, a brasileira, né? Até certo ponto tentou justificar, ou tentou se respaldar na ideia de que era necessário instrumentos fortes, como o caso da delação premiada, desta forma, um direito estendido para dar conta da descoberta de processos de corrupção que são difíceis de serem revelados de outra forma. Bom, a pressa inimiga da perfeição
e, a que tudo indica, violou, assim entendeu, assim entendeu a Suprema Corte, e nesse caso é um revés importante, não só para o Ademir Bendini, mas também, ao que tudo indica, e a defesa já tomou as providências, porque no caso do sítio de Atibaia também houve esse cerceamento, também as alegações finais não foram conhecidas pela defesa. Assim como vários problemas de conhecimento de provas e documentos dos processos contra o ex-presidente. Recentemente, nesse dia 27, inclusive, o adiamento de mais uma sessão do Supremo Tribunal em relação ao Instituto Lula, e a defesa continua reivindicando acesso, por exemplo, ao acordo de leniência da Odebrecht, que até então permanece em sigilo, o que para mim é absolutamente inexplicável que o povo brasileiro não tenha acesso a esse acordo de leniência, dado a sua importância no contexto do combate à corrupção. Então é muito importante, é um precedente importante. Ninguém aqui torce para que sejam anulados casos de combate à corrupção, mas que seja feito da forma correta. E há muito tempo os juristas, os advogados criminalistas têm sofrido esse cerceamento, têm denunciado esse cerceamento. O ex-presidente Lula também tem feito isso desde o primeiro momento. Parece que não é um caso que se aplica ao processo do triplex, porque lá o delator não... As delações vieram posteriormente ao julgamento de primeiro grau, portanto não se aplicaria ao caso do triplex e sim ao caso do sítio de Atibaia. Agora, como você citou, não fornecimento de informações ou não abertura das informações para a defesa e ao longo de todo o processo, elas constituem também uma forma de cercear o dito, não só cercear o direito de defesa, mas de ofender o que se chama de devido processo legal, não? Sim, no grande contexto do que seria um processo justo, um devido processo legal, vários princípios vêm sendo sistematicamente violados, ou desrespeitados, ou não observados, a começar pela imparcialidade de juiz. Né? Bom, com as revelações do The Intercept Brasil, veio à tona algo que pressentíamos, mas jamais, né, quem de boa fé imagina a justiça, o processo, poderia imaginar o nível de confusão funcional entre Ministério Público e Judiciário, e setores da Polícia Federal, e funcionários dos órgãos. Confusão até é uma palavra muito... Estou sendo elegante, estou sendo suave. Está sendo suave, mas tudo bem. Outro dia, nossa campanha da BJD, o Moro mente. Alguns diziam, mas Moro mente, mentir é a menor das coisas nesse caso, né? Porque faltar com a verdade, sendo um magistrado, sendo um servidor público, provoca uma cadeia de consequências ilegais, né? Então nós estamos muito impactadas. Eu acho que a Lava Jato, eu sempre digo isso, a gente sempre diz isso na BJD também, uma grande falta de oportunidade histórica. Pois é, porque o combate à corrupção... De combater a corrupção nos marcos da legalidade. E isso é algo, veja, que a Operação Mãos Limpas pode ter sido acusada depois de prejudicar o sistema político italiano, as consequências das Mãos Limpas são graves na estrutura política italiana, a perceber pelos dias atuais, né, que deriva diretamente desta quebra, pode ser considerado aí um ponto de inflexão na política italiana, em consequência também desse combate à corrupção sistêmico que foi feito radical, com a amplitude dos poderes judiciais e de investigação. Mas mesmo assim, isso é no elemento comparativo, nunca se desrespeitou de forma assim tão grave, tão elementar as garantias jurídicas. Os processos eram extensos, eram criteriosos, e também muitas coisas vieram à tona, outros não foram confirmadas, sentenças que não foram confirmadas, outras que foram, muitas pessoas investigadas, mas nunca se desrespeitou a presunção de inocência como está sendo feita e ainda represada por uma falta de decisão da Suprema Corte brasileira, essa decisão sobre
a presunção de inocência, né? Que está na nossa Constituição, que está nas declarações universais, né? Dos direitos humanos do mundo inteiro, que está em qualquer legislação civilizada que garanta direitos humanos no planeta. Então, e no Brasil, represada por uma situação dessa confusão político-judicial, político-jurídica que vive o país e que o Supremo Tribunal ainda mantém esse silêncio que provoca graves problemas, não só para o ex-presidente Lula, isso é importante dizer, com a quantidade de pessoas presas no Brasil que não tiveram direito nem ao julgamento de primeiro grau, quem dirá segundo grau. Então, muito grave. A gente conversou com você, lembra que... Uma confusão aqui técnica, né? Que a gente se embananou aqui. Não, mas a gente conversou logo dias depois do primeiro lançamento noticiário da operação Vaza Jato, né? Do trabalho do Intercept. E naquela ocasião, você usou o termo que as notícias ali que tinham vindo a público, elas configuravam um conluio entre juiz, acusação, enfim, diversos setores aí da justiça contra o presidente Lula. Hoje, como seria isso? Quer dizer, na época você falava de conluio, hoje você falou confusão. Não, conluio. Vamos voltar. Não foi uma armação mesmo. Uma armação. Farsa jurídica, né? Eu acho que nós estamos vendo que, com relação ao ex-presidente Lula, uma grande injustiça histórica, política, eleitoral, democrática, enfim, uma fratura institucional muito difícil. Uma fratura institucional, você podia falar sobre isso? Por que é uma fratura institucional? E aí se liga outras coisas também. Hoje eu ouvia o programa aí, que foi até encomendado pelo presidente Lula, os três, Pepe Escobar, Celso Amorim e Breno Altman discutindo sobre soberania, sobre a questão da Amazônia, e eu me lembrei de uma coisa. Quando nós passamos a adotar procedimentos judiciais, estrangeirismos, teorias de fora para dentro, exógenas, para aplicar numa realidade que não tem nada a ver com isso, nós começamos muito mal, começamos errado. Ainda mais, no caso dos Estados Unidos, o sistema punitivista de carceramento em massa, que aquilo começou a ser aplicado principalmente nos anos 80 em diante, isso aí, quando é destinado a uma realidade como a nossa, que já é em si de grave preconceito social, racial, nossa justiça é racista, nossa justiça é preconceituosa, ela não parte da ideia da solução dos problemas sociais, da compreensão das desigualdades para avaliar a criminalidade e a segurança pública. Ela parte do punitivismo, do encarceramento. Quando a gente vê a Lava Jato desta forma, inovando nesses procedimentos para, em nome de uma ideia de, vamos dizer, pró-sociedade, violar garantias penais, processuais, num sistema que já é em si muito injusto, e com isso aplicando técnicas de cooperação internacional, delação premiada, estas pessoas que estão na Operação Lava Jato foram instruídas, receberam treinamento, e cada vez mais as evidências são maiores da colaboração e da cooperação internacional com a forma como eles vêm fazendo lá. Inclusive amarrando dos Estados Unidos. Cursos jurídicos, é normal. Eu tenho tradição da academia espanhola, eu venho de lá desde os 22 anos, mais de 20 anos que eu volto à Espanha todo ano. Quer dizer, a escola com a qual a gente se identifica, faz uma escolha teórico, política, acadêmica, também vai moldar a nossa forma de pensar. E, obviamente, que eu tenho influência, é impossível, é inafastável a minha relação com o meu professor, orientador de tese, coisas do gênero. Essas pessoas, não digo no campo acadêmico, mas no campo justamente da prática processual, né, da investigação de crime, são muitas coisas relacionadas. Antissoberanistas, pensando em soberania. Uma legislação
aplicada de fora para dentro, exógena e antissoberana, não ligada aos nossos problemas nacionais, reais, da sociedade brasileira. Tem uma falta de soberania também na forma... Na justiça e na forma de aplicar. Que, e aí se me permite, fica flagrante no momento em que aquele que era juiz se torna ministro, naquela negociação ainda durante as eleições, o que torna tudo muito escandaloso. Não precisava nem de Intercept para chegar à conclusão de que é inaceitável, é escandaloso, né? E, em seguida, como primeiro ato na sua gestão como ministro de Justiça, além de tentar pegar o COAF e tentar cercar da estrutura, né, vamos dizer, de informações a respeito da vida de qualquer pessoa, né, fiscais e econômicas de todas as pessoas, de toda a sociedade brasileira, ainda propõe um projeto de lei, que é um pacote, na verdade, de alteração de 14 diplomas legislativos, todos eles que têm impacto na Constituição, inconstitucionais a maioria, e que têm graves, drásticas alterações na forma de gestão da segurança pública, né? Eles chamam de código anticrime, que não vai evitar o crime, ao contrário, vai multiplicar o crime, vai multiplicar as mortes, vai multiplicar o encarceramento, sem contar a ideia, né, de restrição de direitos, restrição, clausura mesmo, fechamento da pessoa no presídio, sem poder progredir na pena, em situação de muito mais grave do que já é essa situação prisional e carcerária do Brasil. E quase inacreditável que essas propostas que eram no nível vamos dizer, de verborragia eleitoral do atual presidente, se transformasse em proposta legislativa de alteração dos códigos de processo penal e constitucional, né? Tem lá, um dos pontos é a formação de um banco de dados de DNA, um banco nacional de DNA, que deveria ser composto, então, das pessoas detidas, presas, né? Claro, seriam consultadas, mas imagino que não seja muito democrático as consultas dos presídios do Brasil, né? E muitas dessas medidas apresentadas aí pelo Moro, elas têm, de novo, como você estava falando, uma inspiração norte-americana, né, da lógica norte-americana. E você tem apontado essa presença norte-americana nesse processo, no processo do Lula, vamos pensar no processo mais geral que acontece no Brasil nos últimos anos. Você acha que também no campo jurídico é possível dizer que houve um interesse norte-americano nisso tudo que está acontecendo no Brasil? Como é que... Quer dizer, o fato de você citou o treinamento dos juízes, dos promotores, quer dizer, é possível dizer que houve uma ação norte-americana nesse processo legal no Brasil? Eu estava, enquanto você me fazia a pergunta, eu estava tentando encontrar, e encontrei o documentário que se chama 13ª Emenda. Eu sempre recomendo, né? Dirigido muito bom. Pela Ava DuVernay, e que fala justamente aqui na descrição, como a escravidão germinou um sistema de criminalização e prisão dos negros do país. Este filme precisa ser visto. É muito bom, Está na Netflix. Ali explica um modelo que foi feito nos Estados Unidos, é assustador, porque a cada período de tempo, a cada década, principalmente, os números do encarceramento do país que mais encarcera do planeta vão duplicando, vão aumentando vertiginosamente. A composição também do aprisionamento negro, jovens nos Estados Unidos, e a formulação dos processos vamos dizer, de criminalização social elaborado por empresas junto ao governo. Então, é muito grave a privatização, né, a formulação de critérios de privatização e de empresariais, né, vamos dizer, de apartheid social, em última instância, nos Estados Unidos. Que hoje é tão grave o problema que eles reconhecem, fazem meia-culpa e dizem: esse sistema definitivamente não reduziu a criminalidade, não reduziu os índices todos de segurança pública e criou uma massa de pessoas, né, que inclusive custam caro para o Estado. Eles também quantificam e põem em claves econômicas esse problema do hiperencarceramento e do sistema de apelação e recursos, sistema recursal dos Estados Unidos.
aqui o que está se propondo é algo muito semelhante. Inclusive com jargões, discursos anticrime, projeto anticrime, o superministro da segurança pública, da justiça e segurança pública. Então, se ele tivesse tido acesso, eu acho que numa coisa idílica, numa coisa sonhadora, a todo aquele poder que ele achou que ia ter, agora está esse debate, né? Se o presidente da República teria prometido ao ministro Sérgio Moro carta branca, se na verdade ele nunca disse isso. Eu lembro de ter ouvido que sim, carta branca, mas depois acho que se arrependeu. E aí os conflitos acontecem nesses contraditórios do próprio governo que estão acontecendo agora. Eu acho que neste caso, para bem do povo brasileiro, que eles brigam entre si e não avança esse código que é um código maldito, um código que só trará mais injustiça e mais violência. Mas, para além do código, tem a questão do processo todo, né, do presidente Lula, da Lava Jato, que tem a mão americana nisso aí. Tem, claro. E cada vez mais a gente nota... acho que era o Celso Amorim que falava hoje. Não era possível identificar tudo, né? Alguém fez uma pergunta do tipo... acho até que foi uma pergunta feita pelo Pepe Escobar ao presidente Lula quando foi a entrevista. Né? Que era assim... ninguém previu o que aconteceu com a esquerda brasileira ou com a hegemonia da esquerda brasileira, que não conseguiu prever a tempo e se preparar para o golpe de 2016. Né? Por que foi, até certo ponto, tão fácil golpear esse golpe parlamentar, jurídico, midiático que aconteceu no Brasil? Né? Novo, um golpe branco, um golpe institucional, como aconteceu, né? E aí, tem muitas respostas, mas tem certas coisas que a gente não consegue prever no momento em que elas estão acontecendo. Eu me lembro bem que no campo jurídico, que não é a especialidade dos juristas e advogados, a política, a gente lendo a realidade do impeachment por um lado e a realidade do presidente Lula por outro, no início. Até que entendemos que as coisas andavam em paralelo, inclusive no mesmo tempo histórico. Enquanto acontecia uma coisa, acontecia a outra, paralelamente, com relação ao ex-presidente Lula. E agora, com essas revelações da The Intercept, a gente vai vendo que os grupos de WhatsApp, os grupos deles de conversa, acompanhavam a realidade política do país tanto quanto nós. Né? Só que pro lado deles, fazendo comentários, inclusive os de ontem, que foram terríveis, né? Sobre a família e o sofrimento do ex-presidente Lula. Uma coisa de uma crueldade, uma falta de humanidade sem precedentes. Então, não era possível, tentando responder a sua pergunta, não era possível fazer a leitura completa, e agora a gente está percebendo que nada é por acaso, né? Nem por acaso, vamos dizer, a nomeação do ex-ministro, do ex-juiz, nem é por acaso as últimas declarações do Bolsonaro em relação a Evo Morales e a Bolívia. Não é por acaso também, vamos dizer, não aceitar recursos da União Europeia e aceitar a ajuda dos Estados Unidos. Não é por acaso, a princípio, talvez tenha sido até por uma distração, como diz o Celso Amorim, ter assinado o acordo União Europeia Mercosul e União Europeia, e depois atacar o próprio acordo, pensando que, né, depois de a gente não sabe, um tete-a-tete aí, ou uma visita de secretários americanos de comércio, de defesa, não sei bem quem veio para cá, norte-americano, falando provavelmente desse acordo também. Então, essas idas e vindas, esses acontecimentos supranacionais, internacionais, tocam, obviamente, a questão Lula, é a questão do que ele representava como modelo de sociedade, modelo de Estado, aquela direção. Também, o governo era Lula-Dilma, né? E o que ela vinha fazendo, aproximação com os BRICS, né? Um modelo de desenvolvimento independente na região, né? E enfim. E, por fim, se pegar o elemento geopolítico, essa questão da guerra comercial com a China, dos blocos internacionais se movendo, e o Brasil como uma peça-chave para os Estados Unidos não deixar isso acontecer, essa aproximação estratégica Brasil, Rússia, China, BRICS, né? Acontecer, barrar isso por um lado e criar já os problemas todos, se antecipando ao avanço da China como potência em todos os aspectos. Até eles têm o projeto
2025, né? Então, de se transformar na potência bélica, potência econômica mais importante do mundo, e vão chegar, né? Então, os Estados Unidos se prepara, o Brasil é parte deste ativo que então não é teoria, como não é teoria da conspiração, é conspiração mesmo, né? E a coincidência é que não, como diz o Celso Amorim, sempre diz isso, né? E é isso mesmo. E é interessante, porque eu fui à França em 2017, logo após acontecer a primeira sentença contra o ex-presidente. E fui a alguns círculos acadêmicos debater. Eu me lembro assim, especialistas em corrupção vieram à conferência e muito desconfiados, me olhando com meio de lado e dizendo: mas que estranho, como um poder judiciário poderia atuar desta forma? Isso para um republicanismo francês era assim, parecia que eu estava detratando o país, vim aqui para pessoa maluca, veio aqui para... Eu fui muito, muito mal recebida, não eu, mas eu digo, a minha tese ali, né, que a gente defendia ainda com poucos, era rudimentar no sentido que a gente só tinha uma sentença mais escandalosa, as teses todas da defesa do presidente, que já falavam em lawfare, e tudo muito inicial. Hoje, eu acabei de voltar de uma temporada lá, de 1 mês e meio, era uma quantidade de convites de pessoas querendo saber, especialmente do uso do direito para fins de bloqueio político, mais do que para fins políticos, de bloqueio político democrático. Como é que isso aconteceu no Brasil? O Brasil rapidamente virou um caso de ser estudado nas universidades. Quer dizer, já é percebido como um fenômeno da política, do direito constitucional manipulado, aprisionado, as cortes constitucionais que não funcionam com a devida autonomia ou a independência, se é que algum dia já atuaram, né? Vamos deixar claro que no Brasil... É estarrecedor, né, que o Supremo não tenha agido em algum momento nesse processo todo, tenha deixado a coisa... Agiu, né? Não, agiu. Como agiu? Agiu por leniência, agiu por omissão. É verdade. Atuou por omissão, né? Agiu, muitas vezes por omissão, muitas vezes agindo, quer dizer, reconhecendo, validando. Sim, decisões, né? Confirmando. No momento em que não corrige, confirma, não é isso? Exatamente. Então, só, desculpa interromper aqui, a gente tem um dos nossos comentaristas aqui falando exatamente desse ponto, a Elaine Martires, comenta: incrível como o Lula foi premonitório quando diz: temos um STF totalmente acovardado. O Supremo podia ter evitado essa esquizofrenia que estamos vivendo. É isso? Vamos dizer, eu não gosto de fulanizar, eu prefiro acreditar agora que, vamos dizer, que o contexto político tão inacreditável, tão dramático que a gente vive, se explica a situação política por si. Lula precisa sair, por muitas razões, não só porque o processo é injusto. Ele precisa voltar a estar livre para poder ajudar o debate político do Brasil. O aprisionamento do Lula é grave para a situação do país, com esse nível de sujeição a outro país, a outra potência, com essa condução do Bolsonaro, que é catastrófica. A Amazônia já é o, vamos dizer, o pior, né, de tudo, mas são muitos aspectos. E desde o governo Temer, quer dizer, por que muitas vezes alguém diz: mas veja, Dilma não tinha mais condições de governar, ela não tinha apoio popular, o processo de impeachment é um processo político, não é só jurídico, havia lá pedaladas e vamos dizer, ainda que pudéssemos dar algum argumento, eu não acredito em nenhum, que eu acho que não seria suficiente em nenhuma situação, mas naquele contexto, para ela sair antes, para ser abreviado o mandato de um mandato popular, né, que foi elegida, uma pessoa que foi elegida pelo povo, né? Mas ainda assim, a partir já dos 180 dias de afastamento, antes do final do julgamento pelo Supremo, a matriz desenvolvimentista do país já foi transformada em outra coisa, ela foi invertida. Né? As prioridades foram invertidas, as reformas começaram a ser feitas ali naquele período de afastamento, não precisou ela sair. Sim. Vocês lembram disso? As grandes transformações que hoje resultam vamos dizer, alguém lembrou hoje a flexibilização do Código Florestal naquela época, que permitem a extensão
das plantações de soja e também da pecuária extensiva e sem tantas restrições, que também resultam nos conflitos agrários, nos conflitos de terra e dos conflitos com áreas preservadas indígenas, que também resultam nos conflitos ambientais, nos problemas ambientais, nas queimadas também, portanto. O jeito mais fácil de limpar a terra qual é, né? Então, tudo isso é fruto daquele momento. O governo Bolsonaro vem continuar com isso, né? A questão da compra de terras, que sempre foi algo importantíssimo, limitado. No Brasil, eu não sei como é que está essa lei que autoriza a compra de terras em determinada extensão por entes estrangeiros. Eu não sei como está isso agora, teria que ver. Mas já havia, no governo Temer, Sim. Isso já estava na pauta para ser deliberado. Então, são uma série de ataques à soberania que vão acontecendo. Sem contar o pré-sal, sem contar a revisão dos acordos do pré-sal, do consórcio, da questão das contrapartidas, sem contar os estatutos das estatais, os documentos que estabelecem a relação do bem público estatal com a sociedade. As contrapartidas todas elas foram revisadas por um padrão mercadológico e privatista, sem precisar vendê-las, né? Esvaziando o seu conteúdo o seu valor no sentido de venda, etc. Não precisa privatizar. Hoje em dia, assim como não precisa ocupar a Amazônia, eu ouvi isso também no debate de hoje cedo, a invasão territorial não é preciso. Aliás, quem que vai querer ficar depois com o terrível ônus de ter que ficar cuidando dessas fronteiras tão complexas na maior floresta do mundo? Não precisa invadir no sentido, né, de territorial. Você pode fazer acordos econômicos, os acordos de exploração ambiental, econômica, para pesquisa, que é a predisposição do governo Bolsonaro, né? Então, a questão da soberania não é uma questão necessariamente de invasão territorial, né? Um conceito clássico, mas um conceito de contrapartida público-privada, que hoje prevalece uma relação absolutamente de sujeição do país aos interesses internacionais, né? Alguém já falou aqui, agora não vou me lembrar quem, mas que a gente vive sob um governo de ocupação. Pode ser. Uma França. A impressão que dá realmente é essa, que não são brasileiros que governam e que definem os rumos do país. E também diferentes governos, né? Porque nós temos o governo Bolsonaro, mas temos também o governo Guedes, né? Que funciona em paralelo. Às vezes eles concordam, às vezes não concordam. A elite mesmo prefere não concordar com o Bolsonaro às vezes, mas com o Guedes ninguém diverge, né? Então, uma aposta dos empresários que pensam que é possível ainda, né, empresários, a elite, a burguesia brasileira, que tem um projeto Guedes, que é totalmente anti também, não tem nada de nacionalista, enfim, está fazendo um projeto de desenvolvimento muito ligado ao capitalismo financeiro internacional, interesse de bancos, interesses imediatos e rentismo, nada a ver com um processo de uma burguesia que, vamos dizer, que se preocupasse com o desenvolvimento e o futuro do país. Isso é terrível. E aceitar essa pessoa que está ocupando, abjeta em muitas coisas, né? O que ele fez essa semana é de envergonhar demais, né? É uma coisa assim enfim, tenho nem palavras para descrever a nossa decepção com essa pessoa que ocupa a presidência da República. Agora, tem alguma resistência, né? Tem resistência a isso. Você está capitaneando aí um capítulo importante aí da resistência. Eu queria que você falasse um pouco disso, da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, da campanha Moro Mente. Como é que você vê, talvez, uma resistência que a gente esperasse se fosse um pouco maior, mas como é que você vê esse lado de parar o Bolsonaro? Sim, primeiro uma modéstia, que nós somos uma associação pequena. Mas, enfim, é interessante ver como nascem essas coisas, né? Aquela coisa de tentar se organizar e fazer alguma coisa que pudesse, de alguma forma...
A BJD nasce um pouco pela resistência ao impeachment inicialmente, juristas que desde o início identificaram naquele pedido de impeachment contra a Dilma, aquele que depois avançou, foi Da Janaína. o que deu, o da Janaína, dos juristas da USP, é que, de certa forma, e ontem mesmo o professor Santoro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, expondo comigo lá no Congresso, expôs a tese de lawfare político. Né? O impeachment foi um lawfare político. Né? O uso do direito, o uso do processo de impeachment, que deveria ser um processo jurídico, com razões jurídicas, para fazer política. Quer dizer, já o pedido de impeachment já excluía praticamente a necessidade de uma razão jurídica. E mesmo no fundamento de admissibilidade, muitos dos que não dedicaram o impeachment à sua cidade, a seu Deus, ao seu pastor, né, que falaram assim com um mínimo de seriedade sobre aquilo, disseram, não, mas ela não tem mais sustentabilidade, ninguém mais a quer. Pode ser que a popularidade de um governante esteja em baixa, isso é muito comum, nós temos uma situação agora igual a essa, mas isso não justifica que ele seja retirado do poder desta forma, né? Então é uma situação que naquele momento os juristas que resistiam, as pessoas que acompanhavam constitucionalmente o processo e percebiam que era uma tentativa de retirar um governante à força, praticar uma força jurídico-político-midiática, reagiram. Depois disso, a escalada e o avanço do desmonte democrático obrigou a gente a se organizar como uma associação com capacidade, portanto, de ação, né? Com um CNPJ, com capacidade de ingressar como amicus curiae em ações de... Amigos curiae, explicar, participar da ação. Participar de processos em andamento contra, ou mesmo processos individuais, ou mesmo processos de âmbito coletivo, em que pudesse a associação se unir quando o interesse também fosse o interesse da associação, junto ao STF, em sustentações, enfim, que a gente pudesse ir aos órgãos correcionais, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, CNMP e o CNJ, que a gente pudesse, então, atuar como uma associação, assim como existem institutos e associações da mesma forma com seus interesses. O interesse da Associação Brasileira é o resgate, o retorno à democracia e do Estado Democrático de Direito. Essa é a principal razão. Temos tem pessoas de muitos partidos políticos ligados, né, ali, quer dizer, não necessariamente filiados, mas conectados às lutas partidárias, sindicais. Eu acho que isso é uma característica da associação, né? O fato de que está juristas conectados a lutas sociais, populares, sindicais, aos movimentos mais importantes que nós temos hoje, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Então, a BJD está junto com as lutas. A gente ouve mais que fala nesse sentido. A gente está sempre com as lutas. E algumas coisas que passam pelas garantias e pelo direito, nós tentamos ou vocalizar em forma de cartilhas, em forma de notas de repúdio, que mais ou menos organizam as ideias do ponto de vista constitucional e do ponto de vista dos nossos direitos fundamentais, né? Você falou em retorno da democracia e o Estado de Direito. E nós não estamos numa democracia e o Estado de Direito não está pleno no Brasil? Esse é um ponto vital, hein? Você explicar para a gente. Bom, vai começar que, tanto quanto a sentença do Bendini foi anulada, eu acho que o processo eleitoral também deveria ser. Talvez pelos mesmos fundamentos, né? Ali nós temos uma eleição completamente comprometida na sua... Né? Nós tivemos o impedimento do candidato preferido às eleições. O Lula não pode concorrer, não pode falar, não pode votar. Ele não pode agir politicamente, porque estava preso, porque isso, porque aquilo, no momento depois descobrimos essa delação do Palocci na véspera, criando um clima político Como ela foi armada armada em todos os aspectos, né? Muito grave o impedimento feito com lembremos aqui o que foi o dia do julgamento, que foi aquele dia em Porto Alegre do julgamento do TRF4, aquele placar 3-0 lá em janeiro. Só não é risível porque é dramático e é catastrófico, é trágico para a nossa democracia, mas foi patético. 3 desembargadores votarem
com penas idênticas, inclusive penas altas, aumentando a pena em relação ao primeiro grau, que depois foi reduzida no STJ, com penas idênticas, cujos votos eram absolutamente complementares, não havia um ponto de contradição entre eles, para evitar os recursos que poderiam sobrevir se tivesse essa contrariedade, poderia dar margem a um recurso, embargos infringentes. Lembra que todo mundo no Brasil inteiro popularmente foi descobrir o que era embargos infringentes? E que, portanto, assegurava a celeridade suficiente para prendê-lo antecipadamente. Quando a gente lembra disso, passa um filme na cabeça, a prisão lamentável, a decretação da prisão de um dia para o outro, aquela situação no sindicato dos metalúrgicos. Tem um filme da Petra Costa que mostra bem esse momento e a ansiedade imensa de assistir, porque ali estava sendo feita, né, coroada aquela grande farsa de impedimento de concorrência às eleições. Era isso que estava em jogo, de possibilidade do presidente concorrer às eleições. Era isso que estava em jogo. E ali, agora isso fica claríssimo, né? Na hora ficamos sem ação. Havia, depois, sabendo que ele precisava se entregar, muita gente disse, o jurídico foi responsável algumas vezes acusam os juristas, em geral, agora a gente virou também alvo, muitas vezes, do que acontece, mas, bom, né, não tinha mobilização, vocês lembram como foi aquilo? A gente estava lá. Estavam lá, né? Então, toda aquela situação, eles estavam determinados a tirá-lo à força lá de dentro. Não era uma embaixada, não era a casa dele, retirá-lo à força. Isso estava previsto, inclusive talvez fosse desejável por parte da 13ª Vara de Curitiba e do seu comandante, né? Que é o juiz comandante da Operação Lava Jato, né? E então, assim, as eleições são uma fraude. Tanto quanto o processo contra Lula, tanto quanto toda a Lava Jato no seu objetivo final de afastar Lula e destruir a economia brasileira. Destruir a estrutura da construção civil brasileira. Destruir a imagem das empresas. Destruir, enfim, toda a política de conteúdo nacional, energético, enfim, tudo que está envolvendo as grandes obras de estrutura que estavam sendo levadas principalmente pelo governo Dilma, quando já no trilho do desenvolvimento do PAC 1, PAC 2, toda aquela estrutura de construção viária, toda a construção civil danificada e prejudicada pelo combate à corrupção desta forma. Então nós por muito tempo vamos ouvir falar na Lava Jato como grande catástrofe do país. E a responsabilidade é criminosa destes que agiram, quer dizer, em particular do operador central, né? Não foi juiz, ele foi um operador. Um operador. De vamos falar claramente, de uma organização criminosa. Lava Jato, todo aquele processo, todo esse grupo é uma organização foi criminoso. Que foi feito. Ele gosta tanto de falar de Orcrim. Toda hora é Orcrim, né? Organização criminosa, PT, organização criminosa, MST, organização criminosa. E o que eles fizeram? Fraudaram as eleições. Depois prenderam o presidente com preso político, segundo o Chomsky, o mais importante preso político do mundo, o mundo inteiro reconhecendo isso. O Papa Francisco denunciando o lawfare. Só falta ele dizer lawfare à brasileira, especialmente, né? Acontece de uma forma exemplar, etc. E esses procuradores que não só agiram dessa forma desumana, nas fofoquinhas entre eles, nesse Telegram, que eles negam, mas não negam, e na verdade não negam, mas não confirmam. Mas ontem foi só uma parte. Foi curioso que uma das procuradoras teve um momento, um rompante de consciência, eu diria, e reconheceu que exagerou. E depois ela escreveu uma outra mensagem que não foi tão legal. Mas, em todo caso, já é um começo, eu acho importante. Acho importante a gente reconhecer quando as pessoas... Você fala até de crime de lesa-pátria, né? Mas o que seria lesa-pátria se não algo assim, né? Ali nós temos se é do jeito que eu acho que é, se é como foi, e se a gente confirma isso, e cada vez isso está mais evidente,
nós temos aí um prejuízo inestimável. Tudo que aconteceu depois, todo o processo de privatização, vocês estão acompanhando isso, o processo de privatização das subsidiárias, mas brasileiras para a justiça norte-americana, à margem da lei, da legislação brasileira. Isso eu quero falar também, mas veja, todo o processo de privatização é tão grave, eventualmente mais grave que o que está acontecendo na Amazônia. Tão grave quanto. Soberania também, essa questão. A subsidiária não é importante, o que é importante é a principal. A principal é esvaziada, né? Eletrobras, Correios, vocês viram a lista? Sim. É dramático, fica sem condições de respirar direito. Quando acorda, pensa qual é a péssima notícia do dia. Tudo isso aconteceu por uma eleição fraudada. Tudo isso depois da retirada de uma presidenta por um processo de impeachment falso e pelo impedimento do sucessor que seria, né? E das fake news e Bolsonaro. Eles permitiram a entrada da extrema-direita no país, uma extrema-direita de traços, de contornos fascistas, que fala mal do seu próprio povo, fala mal, é preconceituoso com os nordestinos, é preconceituoso com o próprio povo. Isso é uma aberração de uma presidente. ligação com milícias, né? E aqui a questão criminosa, que eu acho que isso é criminoso, tanto é que a própria Procuradoria-Geral da República reagiu imediatamente, e é por isso que eu tenho a impressão que os contratos de leniência continuam em sigilo. Esse contrato que veio à luz em setembro do ano passado, entre o Departamento de Estado de Justiça dos Estados Unidos e a Comissão de Valores Imobiliários com a Petrobras, reservando um dinheiro, isso também é um outro absurdo do direito internacional, um tratado que vem lá de 97, que respalda essa cooperação em processos de corrupção por empresas brasileiras, em que o funcionário, a empresa passa a ser corresponsável por atos de corrupção de seus funcionários. Na interpretação desse tratado, que deveria ser ressalvado em muitas coisas, mas enfim, da forma como ele foi interpretado, a autoridade intermediária deveria ter sido o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça não está nesse processo. Está o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, né? Que, em tese, não intermediário, mas intermediário. A impressão que dá é intermediário, inclusive ajudando na revelação e no levantamento de provas contra a empresa brasileira, né? E os processos feitos dessa forma apressada, né? Que agora estão sendo anulados. Então, conferindo provas contra empresas nacionais e estatais brasileiras, autoridades estrangeiras, que agora acham que tem ação de regresso dos seus acionistas contra a estatal, quer dizer, punindo mais uma vez. Então, a Petrobras já deixou um dinheiro separado para os advogados das class actions, nas ações de classes daquele país, para quando eles ingressarem, já ter o dinheiro destinado para o espetacular negócio jurídico, advocatício, uma maravilha. Class action que já o dinheiro já está reservado. Então é só entrar, né? Quase que um recall, assim, você pode vir, venham que aqui deu ruim, né? Tem Petrobras, tem corrupção, vocês podem vir aqui buscar seu dinheiro. Quanto é que você investiu? Eu investi em tal data, tanto aqui, com as correções você vai receber tanto. Os investidores brasileiros, muitos de nós que têm dinheiro aplicado no banco, sei lá, nas ações da Petrobras. Quantos brasileiros têm essa? Não teriam? Então, se for aplicar a todos, a empresa não fica mais de pé, né? Porque eu acho que... Então, é uma situação de absoluta falta de soberania. Um contrato que ficou em segredo até setembro, se eu não me engano, veio à luz porque precisou ser ratificado um segundo acordo entre Petrobras e uma pessoa jurídica de direito privado, administrada por esses procuradores da República de Curitiba. Minha cidade precisa mudar de fama, sabe? Curitiba precisa ser a Curitiba da vigília, Curitiba das lutas, Curitiba do Lula livre, Curitiba... Quer dizer, né? para voltar, só para a gente fechar essa coisa da democracia e do Estado de Direito, para a gente voltar a ter uma democracia plena e Estado de Direito, deveria anular esse processo eleitoral, fazer um novo processo eleitoral, libertar o Lula. Quando que a gente poderá respirar novamente um ambiente democrático? Deixa eu só pegar uma carona aí, falando de eleições também, o papel do Tribunal Superior Eleitoral, porque há questões, há processos também no Tribunal Superior Eleitoral, falando diretamente, especificamente,
de infrações, né, à legislação eleitoral, do abuso de poder econômico, que um deles demonstrado naquela reportagem da Folha dos milhões investidos nas campanhas via WhatsApp, aí, na divulgação de fake news, tem isso também. Atacando a candidatura Haddad e defendendo o Bolsonaro. Enfim, só para colocar mais... O difícil é fazer uma análise, sincera e vamos dizer, dentro de uma régua de legalidade, constitucionalidade, de garantias, como a gente tenta fazer pelo jurídico, e fazer a leitura política, é outra coisa, quer dizer, até que ponto teria fôlego, o país teria fôlego, sequer tá certa ainda a questão da libertação do Lula, não por questões jurídicas, que estas sobram, ele já deveria estar solto por razões processuais jurídicas há muito tempo, o que o mantém preso é a questão política, por isso que ele é um preso político. Eu tenho a impressão que já está no contexto da tua observação sobre fake news, sobre manipulação das eleições com empresários, esse programa, parece que israelense, que foi... Não sei a quantas andas essa investigação, né? Mas é a mesma vontade política ou a falta de vontade política que faria andar um processo de questionamento eleitoral. Eu duvido que isso aconteça, né? Nós não teríamos fôlego e vontade política e força política e hegemonia para tanto. O Lula tem que sair, já isso está muito evidente, essa é uma luta política para demonstrar que a tentativa de dar legitimidade jurídica a essa prisão já acabou. O lawfare acontece como uma tentativa de travestir de legalidade, por isso, através do direito, uma situação política, uma situação de afastamento político, perseguição, uma manipulação no jogo político, tentando torná-lo legítimo através do uso, no caso do Brasil, do sistema de justiça. Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, mais mídia, Então cria-se uma situação de aparente ilegalidade aos processos. Agora, está evidente que não tem mais. Agora, o que é que mantém Lula preso? Por que Lula ainda não saiu? Né? Então, vamos conquistar primeiro as condições de liberação desse que é o aprisionamento do Lula, é um aprisionamento simbólico e não só simbólico, humano, da própria real, concreto da questão da democracia. Né? Sem isso, nós não temos democracia, começo de conversa. E assim é reconhecido internacionalmente cada vez mais. Então, o Lula livre ecoa muito, quer dizer, isso não há mais que justificar, mesmo em países meio desconfiados, como é o caso da França, hoje, né, os tributos, as tribunas do Le Monde, quer dizer, dedicam essa questão do Brasil e do Lula e tal. Isso está muito reconhecido cada vez mais. Então, é uma questão realmente de saber se já temos condições políticas de que isso seja superado. Não, o que não dá mais é para achar, o Supremo Tribunal acho que já se deu conta disso, que há condições de continuar disfarçando essa pseudo-legalidade nessa prisão. Não tem como mais. Né? Já está absolutamente evidente que foi uma farsa jurídica. Então, sai de uma vez. Né? Tem que sair. Conversa com os que estão tutelando, se é que tem tutela militar. Não deu. Desse jeito não dá mais. Porque, do ponto de vista jurídico, esse lawfare, o lawfare, para ele existir, ele precisa ter a aparente legalidade, ele precisa funcionar. Tem um apoio político também. Ele tem que funcionar com base nesta falácia da aplicação do direito para fins políticos. Quando não tem mais as condições da legalidade, da legitimidade dessa aparente legalidade funcionar, bom, então não tem mais lawfare, já é uma questão mesmo de aprisionamento político. O Supremo não pode continuar participando disso. Cada vez vai cair mais em descrédito, né? Muito grave. E tem uma responsabilidade aí, a contrário senso, de devolver, enfim, um mínimo de constitucionalidade, de esperança, de regularidade a isso. Quer dizer, devolve. Vamos começar a tentar ver como é que a gente soluciona os problemas. Né? Não sei se, portanto, fazer a avaliação política do retorno às eleições, eu acho que isso não teríamos força para isso, mas pelo menos que possamos continuar a partir de agora tentando
rever esses erros todos, liberando o Lula, né? Isso não tem coisa. E revendo de uma forma generalizada o quão longe deixamos passar, o quão longe permitimos que fosse o estado de exceção, os atos de exceção do sistema de justiça. E como isso é grave. Como isso é grave produzindo prisões políticas de modo generalizado, não contra Lula apenas, né? Um estado de exceção que leva e tem preferência, né? É seletivo e que tem preferência pela população mais vulnerável do país, né? Então tem uma reflexão muito grande sobre o sistema de justiça, sobre corporativismo, elitismo. Isso. E é algo que a gente tem que fazer então, isso eu ia te perguntar, porque a gente, saindo desse processo de estado de exceção, a gente vai ter que repensar um pouco o funcionamento das próprias instituições que mostraram, né, se mostraram tomadas por organizações criminosas ou tomadas por enfim, para fins políticos e tal, desvirtuando totalmente o sentido dessas mesmas instituições. Então, o que você acha que deveria pensar, assim, as grandes linhas? O Ministério Público tem que ter um outro papel? O que a justiça precisaria pensar para se reformular, para caminhar mais no sentido da própria justiça? Esse poder autocrático, aparentemente ilimitado sem controle. Do juiz de primeira instância, aí, que faz coisas até, decide coisas até coisas que não estão em processo, como é o caso do processo do Haddad. Assim. Castas, né, que se formam aí nesse... Não, o sistema de justiça tal qual, ele foi empoderado, ele foi se tornado cada vez mais independente justamente para que pudesse fazer o bom combate à corrupção, né? Um combate legal e legalista à corrupção, que pudesse... O que não se esperava é que isso fosse usado fora da lei, né? Isso não se imaginava. E de forma corrupta. De forma corrupta, para usar a expressão que eles mesmos usam, né? Quer dizer, eles corromperam funcionalmente, corromperam o conceito de corrupção, corromperam o conceito de corrupção. Né? E aí, enfim, isso tudo gerou o que nós temos. Eu acho, por outro lado, que dentro do Ministério Público Federal tem pessoas muito sérias também. No Ministério Público, em geral, nós temos tido cada vez mais manifestações, quer dizer, não acredito que seja também assim, não podemos também trabalhar com essa radicalidade, ninguém pressa, não é isso, tem muita gente se manifestando e se movendo também dentro do Ministério Público Federal, a gente já via isso acontecendo, muito antes do Intercept e depois, agora eu acho que eles têm um exemplo de como não agir, como não seguir, aqueles que eventualmente tinham dúvidas se tudo isso se justificava pelo combate à corrupção. Eu acho que agora isso ficou claro que não é assim que se faz as coisas. Vai ter. Essa lei, por exemplo, do abuso de autoridade, você veja a reação de alguns juízes, né, lá no Rio de Janeiro, se organizaram, fizeram protesto, que pouquíssima gente, quase irrelevante, mas a Globo News, a Globo, o Globo, os jornais, assim, principalmente ligados ao Globo, a Rede Globo dá palco para essa reivindicação, né, para evitar, para que o presidente sancione o projeto de abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade. Ou seja, tentando... Vocês são a favor do abuso de autoridade? É isso? Quer dizer, não, eu sou a favor, pelo menos, de que eles continuem atuando sem limites. Né? Então, quer dizer, não podemos nem fazer o debate foi feito pelo parlamento, nós temos pelo Congresso Nacional, e foi aprovado, e agora eles não aceitam. O juiz Sérgio Moro está preocupado com isso e tal. E percebam uma coisa, no projeto anticrime, na lei anticrime, que tentou transitar mais rapidamente pelo Senado Federal através de uma artimanha, está sendo mais barrada na Câmara dos Deputados, está sendo contestada fortemente na Câmara dos Deputados, inclusive alguns estrangeirismos já foram descartados ali. Mas o juiz Sérgio Moro, já ministro, quando faz a proposta do projeto anticrime, ele incorpora muito das medidas anticorrupção, das 10 medidas, esse espírito também está ali, o espírito lavajatista é transversal ao projeto, e um dos aspectos, que era isso que a gente mencionava antes, sobre essa inter-relação entre Ministério Público Federal e, se eles pudessem pôr num contrato internacional, Ministério Público Federal de Curitiba, ligados à 13ª Vara de Justiça, eles fariam. Tal, o nome começando assim. E o projeto, ele propõe que se dispense forma especial de tratado internacional para a criação de equipes de combate a crimes transnacionais. Você acha que
propondo, né, sugerindo que se viole a Constituição e a competência do Congresso Nacional em matéria de tratados que oneram o patrimônio nacional, ou por acaso esses tratados firmados não oneram o patrimônio nacional. Então, vamos ver quanto é o preço desse acordo de leniência que está sob sigilo da Odebrecht. Eu tenho aí o valor, não me lembro quanto é, mas é um absurdo, né? Também o da Petrobras, 10 bilhões, quer dizer, isso é muito grave. Talvez sejam os tratados internacionais que têm valor de face mais oneram o patrimônio internacional nas mãos desse pessoal do Telegram, né? O pessoal do Telegram e do PowerPoint, né? Então, isso gerou muita revolta dentro do próprio Ministério Público. Eu tenho colegas que falam com a gente, dizem, olha, eles passaram de todos os limites e tal, quer dizer, isso é comentário de corredor, comentário de academia jurídica. Mas isso pode se transformar em ação? Eu lembro que no próprio Ministério Público houve, no período lá pré-impeachment, a movimentação dos que estavam a favor daquele processo irregular, vieram às ruas e coisa e tal. Esses que defendem a lei vão vir às ruas. Sim, veja, o corporativismo é muito forte, mas nós temos, por exemplo, eu gosto muito da coragem dos juízes da AJD, por exemplo, Associação de Juízes pela Democracia. Também o Ministério Público parece que tem o MP Transforma e tem procuradores que atuam também de forma, às vezes, individual, tentando reagir. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem uma decisão sobre o direito de defender a democracia, quer dizer, todo cidadão, seja ele juiz de futebol ou juiz do Poder Judiciário, tem direito de defender a democracia. Qualquer pessoa tem direito de defender a democracia, claro, dentro da lei, limitado vamos dizer, pela sua profissão também, etc. Mas os juízes de Copacabana, né, os 4 de Copacabana, defendiam a democracia quando reagiam aos argumentos do impeachment. E foram pressionados pelo CNJ à época. Depois o processo foi arquivado. E assim por diante, quer dizer, agora temos um promotor de justiça, o Rômulo, da Bahia, que foi também sancionado administrativamente por conta da manifestação contra o Bolsonaro. Quer dizer, como um traidor da pátria, não me lembro a expressão que ele usou, mas era uma coisa assim, identificando falta de defesa dos interesses da sociedade no presidente da República numa determinada situação, porque ele se manifestou em relação a isso. Bom, vamos ter o quê? Uma sociedade silente no seu direito de defender, no seu dever de defender a democracia, mais do que um direito. Então, claro, a AJD é um exemplo, o Ministério Público vem se defendendo de forma organizada, de forma, às vezes, individual e também de forma pelos bastidores, que também tem funcionado muito bem, porque, afinal de contas, como eles são muito pressionados, às vezes não podem oficialmente dizer o que pensam, mas esse ar que se respira já é diferente, né? E muita gente está se manifestando cada vez mais, né? Você falou antes Tu quer falar? Não. Você falou antes da percepção internacional, da comunidade internacional, que mudou nesse processo, ou que transitou agora para uma percepção muito mais clara das injustiças que estão sendo cometidas aqui. Eu queria que você falasse um pouco dessa campanha internacional e especialmente do Papa Francisco, que tem sido, acho que, um ponto importante aí nesse processo todo. Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto. Vamos falar e como foi o seu encontro com ele, né? Papa Francisco, a gente pode fazer um programa especial sobre a perseguição ao Papa Francisco. Isso. Porque hoje ele continua, líder, né? Político, né? E continua agora esse sínodo da Amazônia, também está provocando uma reação enorme, né? O Papa Francisco, pelas suas posições, além de um líder religioso, ele isso é óbvio, um líder político com coragem de dizer certas coisas que hoje nenhum chefe de Estado tem, talvez, liberdade de dizer, né? Não é nem coragem, não é no campo da coragem, mas no campo talvez até da liberdade. O Papa tem enfrentado grandes batalhas dentro da igreja, religiosas e políticas. Naquilo que diz respeito ao que nos afeta como região, não só como Brasil, ele tem se manifestado na perseguição judicial e jurídica aliada à mídia como uma forma de condenação antecipada e, portanto, violação
Direito de defesa. da inocência ou da presunção de inocência, o direito de defesa, né? Ele tem identificado isso, mas não só no caso do Brasil. Então ele tem identificado o ataque, a utilização do lawfare como técnica em toda a região. Ele chegou a usar essa expressão. E veja, eu só vou fazer uma ressalva sobre isso. Lawfare, na sua origem contemporânea, tem a ver com uma reclamação dos Estados Unidos e de Israel contra os advogados que usavam o direito internacional humanitário, que usam a legislação protetiva e de restrição aos conflitos armados e a forma de combate, meios e métodos de combate, atrapalhando os seus planos na guerra contra o terror ou na faixa de Gaza, por exemplo. Entendeu? Então... Ou seja, foi usado inicialmente eles contestam um relatório... ações violentas de Estado. Não, eles dizem, esses advogados, essas ONGs, Sim. essa Cruz Vermelha Internacional, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, estão interessados em alguma coisa. Ajudam alguém, né? É parecido com o que um presidente disse outro dia, essas ONGs da Amazônia. Que está com fogo, né? Então, assim, é mais ou menos isso, a racionalidade é a mesma. É como se o direito internacional humanitário, o direito penal internacional, pudesse ser usado perfidamente para minar os interesses dos Estados Unidos na guerra contra o terror. Ou aquele relatório Gladstone, que é concluindo o uso de armas de destruição, armas químicas, o fósforo branco na faixa de Gaza, que é uma das conclusões, me parece, enfim. E contesta isso como se dissesse, há interesses, nunca é desinteressado, a neutralidade não existe. Isso está muito ancorado num pensamento Carl Schmitt, né? Que tudo é política, política é amigo e inimigo, não existe neutralidade, e mesmo o mais perigoso dos argumentos que podem dar, vamos dizer, causa a um lawfare é o humanitário, né? A ideia de a forma do uso do direito humanitário para outros fins políticos. Os Estados Unidos aprenderam rapidamente a usar isso, as grandes potências, não só os Estados Unidos, mas principalmente quando eles fazem intervenções humanitárias, com fins humanitários em países. Isso não é humanitário, são vários outros interesses, mas eles usam essa expressão, né? Intervenções humanitárias. Então eles fazem o contrário, quer dizer, o próprio arsenal, de certa forma, onusiano das Nações Unidas, etc., para eventualmente justificar uma intervenção humanitária, a própria organização, organograma das Nações Unidas, naqueles órgãos específicos que permitem que isso acabe acontecendo. Bom, dito isso, quer dizer, em determinado momento, e o general Dunlop, que é sempre citado como aquele que vocaliza ou que verbaliza o chamado lawfare positivo por parte dos Estados Unidos, esse conceito, né, do uso do direito para fins políticos em situações militares, né? Então isso é estudado pelos militares norte-americanos. Foi algo que a gente levou ao Vaticano também, para que isso fosse compreendido no dossiê que nós levamos lá. Isso é estudado como uma técnica militar hoje em dia. E com fins militares é até bastante interessante, porque ao invés de soltar uma bomba, você solta um tratado, um contrato internacional, ou faz assinar, né? Ou evita-se que se invada um país para conseguir o pré-sal e constrói toda uma artimanha para que esse pré-sal acabe chegando. Então o lawfare brasileiro, e ele nunca é igual em qualquer lugar, ele sempre vai se adaptar às situações, aos atores envolvidos num processo como esse. É muito difícil provar, porque esse edifício de conexões e enredamento de cérebros conectados a isso, serviço secreto, conexão com militares, de estrangeiros e eventualmente atores brasileiros também das Forças Armadas, a gente não sabe, não tem como saber disso. Talvez um dia a gente possa saber, mas sem dúvida nenhuma, pelos resultados e pela influência internacional nesse processo, é muito provável que tenha acontecido. Cada vez as evidências são mais fortes. O projeto Pontes de Cooperação Internacional, a relação desse ministro da Justiça com os Estados Unidos é frequente, né? Volta e meia ele vai para lá e volta com novidades, né? Então, é bastante... internacionalmente, só para terminar, a questão do Papa Francisco foi muito importante, porque ele traz essa questão da região, quer dizer, esse mesmo procedimento acontecendo em outros países de forma semelhante, né? Diferente em muitos aspectos, mas semelhante em outros, e a percepção
internacional até certo ponto, porque muitas potências estrangeiras, do ponto de vista governamental, estão ganhando com a crise brasileira também. Estão se aproveitando desse processo de desmonte nacional para poder... Não existe espaço vazio em economia também, né? Para poder fazer as aproximações dentro dessa terra arrasada que aconteceu aí no campo econômico, né? No campo institucional, no campo legislativo também, que abre muito espaço para o investimento internacional. O Guedes falou, não soberano. O Brasil está baratinho. Está à venda, tá. Então, claro, do ponto de vista, você vê, a gente não tem muitos líderes se manifestando. O movimento internacional intelectual, vamos dizer, da intelectualidade e da política, até certo ponto, de alguns partidos social-democratas também, e de esquerda, sem dúvida, mas cada vez tem sido maior, né? A gente consegue coletar essa... Mas quando são governantes mesmo, ligados aí a esse interesse cada vez mais predatório de um capitalismo sem democracia, eles não querem se manifestar porque sabem que seus interesses também estão em jogo, né? Posso voltar? Eu queria voltar para um assunto que a gente falou lá, que você tocou lá no início, que demonstra também a falta de argumento de Moro e todos esses que têm atacado os processos de Lula. Eu me refiro ao pacote do Moro, não vou usar o nome. Não é, porque todo mundo já demonstrou que é um pacote de incentivo ao crime. Mas nesse pacote tem uma lei que eu queria, um item lá que eu gostaria que você comentasse mais especificamente, que detona uma decisão do STF, que é a questão aí da prisão antes de transitar em julgado, ou da prisão depois da decisão em segunda instância. Ele coloca no pacote exatamente isso. Ou seja, é permitida a prisão depois da condenação em segunda instância. Reconhecendo, portanto, pelo menos é isso que eu queria que você... Reconhecendo que hoje isso não é legal. É o item 1 do projeto, né? Quer dizer, ele é dividido em capítulos, o capítulo 1 trata disso, quer dizer, deixa claro até pela própria disposição dos apartados do projeto que essa é a prioridade 1, né? Essa questão que é o que mantém Lula, por exemplo, preso, mas não só, né? Mas demonstra que a compreensão atual não, quer dizer, que hoje isso não é válido, não? Como assim? Desculpa. Porque ao querer instituir isso como lei, ele está dizendo que a lei hoje não admite aquilo. Não, essa é uma característica do projeto. Tem muitas das condutas ali definidas, vou começar por esta, mas também essa última que eu mencionei essa que eu mencionei da negociação internacional dos crimes da ORCRIM, por Ministério Público e Polícia Federal, sem tratado, sem forma especial, etc., assim, sem controle nenhum de outras autoridades, mas, enfim, com a autonomia deles apenas. Isso tudo já acontece na prática e a grande vantagem nesse sentido da aprovação desse código, desse pacote, seria legalizar coisas que agora não estão cobertas pela legalidade. Né? Então, esses abusos, esses pequenos abusos que agora estão sendo revisados. Por exemplo, essa sentença de hoje, trocando em miúdos, é o seguinte... A do Bendini. Essa sentença do Bendini é o seguinte: eles fizeram delação premiada dizendo, bom, isso está sendo regulado conforme o andamento da própria Lava Jato, isso tudo é muito novo, nunca fizemos uma mega operação desta forma, isso tudo tem que contar com apoio midiático, obviamente, porque a mídia e a opinião pública precisava respaldar, isso é critério número 1 da Operação Lava Jato, assim declarada pelo Moro no livro dele, quando ele compara a Operação Mãos Limpas na Itália, dizendo tem que ter imperativamente a questão da mídia, para ele era muito importante. Então ele fez os acordos. Acho que tem muito jornalista aí com medo que venha à tona essas parcerias, né? Acho que isso também justifica esse apoio que o Moro tem, que é absolutamente incompreensível agora ultimamente, né? A não ser que tenha muita coisa aí debaixo dos panos, determinados setores da mídia que continuam sustentando o Moro nesse lugar que nem ele mais nem ocupa mais. Então, quer dizer, sim, o pacote tem essa característica, tentar legalizar essas ações que estão sendo feitas de forma ilegal e que agora passam, por isso é tão importante a decisão de ontem, passa a ser revisado.
Quer dizer, não é verdade que pode fazer delação premiada de qualquer jeito. Existe uma Constituição, existe um Código de Processo Penal, existe o devido processo legal. Você não pode fazer uma delação premiada violando o contraditório e a ampla defesa. Por isso, anula-se o processo. Então, essa correção de rumo principiológico da decisão de ontem é que é o mais importante. E que presta atenção para o todo. Né? Não dá para fazer tudo que vocês querem, não dá para fazer isso desta forma. Então, foi corajosa a decisão. Corajosa, né? Na verdade... Necessária. Era o esperado, mas dada essa passividade, né? Essa omissão dos tribunais superiores, foi muito importante, porque finalmente a gente consegue enxergar ali, né, aquilo que vínhamos dizendo. Né? Alguns criticam, não tem que dar tanta atenção ao The Intercept, porque o que eles mostravam a gente já falava antes. É verdade isso. Principalmente a defesa do ex-presidente denunciava aqui e acolá, aqui e na ONU, aqui em todos os lugares, em palestras, em conferências, aqui montaram um instituto, fizeram isso. Muitas coisas foram ditas antes. E estão à vista de comprovadas. Muitas comprovadas, mas agora as mensagens tornam isso, né, incontestável, porque aquilo a gente percebeu como foi feito, né, com o nível de perversidade nesse processo de condução. A palavra é essa mesmo, perversidade. Você gostaria de falar um pouquinho mais por que perversidade? Bom... Outro dia, ontem que acho que eu comentei, eu estava muito, muito triste mesmo de manhã quando via os comentários a respeito da família de Lula, da dona Marisa especialmente, do neto. E realmente aquilo me fez muito mal e eu usei a expressão gente lixo, né? Isso saiu aí num blog, então a gente acaba falando... Mas é isso, né? Quer dizer, um pensamento que não vale nada, assim. Lixo ainda pode ser reciclável. Eu não sei se... eu não sei, sabe? Porque, de fato, o que aconteceu com essas pessoas? Né? Eu sou de Curitiba, e aí eu vou fazer um pequeno relato pessoal desse sentimento cultural que eu percebo nessas pessoas, né? Estudei em colégio de elite. O pai, com esforço, me pôs num colégio de elite lá, porque achava que era a melhor educação. Na época, uma educação experimental, apostilada, não era a melhor educação definitivamente, mas ele quis porque era tecnológico, etc. Bom, essa escola, eu estudei com essas pessoas. Muitos deles que estão aí no Lava Jato foram ou colegas, um ou outro foram colegas próximos, ou um pouco mais velhos que eu, ou que estavam ali na escola, no colégio, e depois na faculdade, por perto também, sempre, porque são mais ou menos contemporâneos. Então a gente, mas principalmente independentemente de ser quem ou qual, a questão da forma como a elite curitiboca, a elite curitibana fazia, né? Férias na Disney, né? E depois no ano seguinte férias na Disney de novo, quer dizer, uma coisa assim, a elite das orelhas de Mickey, né? Aquela coisa assim, pessoas que não conhecem diversidade. Curitiba tem essa coisa de achar que é europeia, a elite dali é especialmente, sabe, arrogante. Isso torna tudo mais difícil, porque eles se acham melhores. Esse pessoal, não todo, né? Eles se acham melhores que os outros, né? Se acham melhores que os nordestinos, que os... as pessoas são diferentes deles, eles não querem, eles são do discurso do Sul é meu país, sabe? Aquela coisa assim, se pudesse, eles queriam a separação, a secção do país, eles não querem fazer parte, né? É um preconceito muito grande, muito pesado, e a gente nota isso nas falas, né? Especialmente as de ontem. Eu fiquei muito mal impressionada, triste, mesmo as mulheres falando de outra, da dona Marisa, um conteúdo por isso eu usei a expressão perversidade, especialmente perverso das mulheres falando da dona Marisa. Homens falando com preconceito contra a mulher, a gente está acostumado, mas quando as mulheres falam, realmente é lamentável, é deplorável, né? Quando uma mulher detrata-se, fala mal e contribui para o preconceito, como a gente viu nas trocas de mensagens de ontem, né? Essa Tessler, especialmente maldosa. Então, assim,
é muito perverso. Eu acho que isso deu uma impactada, assim, muito grande. Eu acho que não é à toa que essa procuradora pediu desculpas. Estava emocionada e pediu desculpas. Muita gente da esquerda reagiu, não aceitou, quer dizer, pediu desculpas ao Lula. Ele que tem que dizer o que ele pensa. Acho que ele vai falar sobre isso, né? A gente espera que ele fale alguma coisa. Mas, de qualquer forma, é isso. As pessoas têm de também que tem que pôr a mão na consciência. Alguns têm coragem de dizer. Eu valoro isso, que ela tenha dito isso. Não acho que devemos criticar. Acho que temos que aceitar que ela tenha tido essa... Não digo aceitar as desculpas, mas aceitar essa posição dela de voltar atrás e ter coragem de dizer, errei, erramos. Ajuda também a validar as mensagens, né? Exatamente, tem um valor de validar no momento mensagem. que ela fez. Depois ela tentou, já era, né? Validou as mensagens ali. E outros vão, né? Tem servidores que já estavam observando aquela coisa toda. Tem pessoas que nos bastidores já estavam falando. Nas trocas de mensagens, eles têm medo dos funcionários da justiça que subalternos, os que estavam observando, os estagiários, as pessoas que estavam vendo aquilo. Daqui a pouco vai pipocar pessoas aí que tem coisas a dizer sobre tudo isso, né? Eu, se tivesse sido estagiária, estaria louca para contar no sentido de revelar esse sentido de injustiça que foi cometido, né? Contra o processo, falando, né? Dentro, na lisura. E aí se liga a uma questão que eu acho que vocês não perguntaram, mas que é muito importante, que é o direito de imprensa, de todos os veículos que estão dando viabilidade a essas revelações, a começar pelo The Intercept Brasil e as parcerias que eles fizeram, o direito de expressão desses veículos ao concluírem coisas também, né? Porque no momento em que eles expressam, eles fazem a conexão, estudo, um aprendizado de jornalismo interessantíssimo que eles estão trazendo também, a forma de contar essa notícia com um nível de responsabilidade, com a privacidade também muito importante, o direito ao acesso à informação, que é um direito público, é um direito de toda a sociedade, e o direito à verdade, quer dizer, não precisa ter um processo de justiça de transição, como nós tivemos de anos, e uma comissão da verdade para estabelecer critérios de direito à verdade. O direito à verdade tem que ser cotidiano. Se tem um segredo que afeta a existência pública e a estabilidade democrática, tem que ser sabido, isso não pode continuar em segredo. Aliás, esse governo, em várias áreas, vem negando esse direito ao acesso à informação, né? O direito internacional agora é o direito do segredo. O direito internacional de nova geração é o direito feito às espaldas, quando a gente fala em espanhol, né? Nas costas da democracia. Ele é todo produzido evitando a democracia, né? Fazendo com que os contratos internacionais eles sejam lidos por mínimo de pessoas possíveis até que eles já estejam em formato de assinatura. O que aconteceu com o Tratado Mercosul-União Europeia? Vocês conhecem os termos do tratado? Nem você nem ninguém. Sim. Ninguém conhece. Eles estão em segredo até agora. Então a gente está discutindo sobre o vazio. A gente não sabe se ele é interessante, se não é. Isso limita ou não limita a participação social? Como é que a gente vai se opor a esse tratado que eventualmente pode ser até bom? Não sabemos, né? Eu tenho uma visão de que ele, em muitas áreas, vai ser extremamente negativo comparado, por exemplo, aos acordos multilaterais de comércio. Foi uma área que a gente estudou muito na época, nos anos 90, que os professores de Direito Internacional. É um alerta que o chanceler Celso Amorim fez. O Celso Amorim tem falado muito disso, mas a gente não conhece. Quer dizer, os principais tratados de comércio do mundo são feitos, na medida que eles podem, em sigilo e depois revelados. E agora, eles tentaram, reparem que o primeiro ato aí do governo Bolsonaro, do ponto de vista legislativo, foi o quê? Tentar limitar a lei de acesso à informação, que foi uma grande conquista do governo Dilma do ano 2011. Então, se eles puderem, quanto mais sigilo, menos democrática é uma sociedade. Quanto mais democrática, menos sigilo tem uma sociedade. Isso é evidente. Você estava falando aí do espírito curitibano e, enfim, da República de Curitiba. Eu estava pensando odiada pelos meus conterrâneos. Eu estava pensando aqui nas novas gerações do direito. Você também tem contato com esses jovens. Qual é o impacto desse processo todo tão eivado de injustiças, irregularidades, ou esse processo tão partido que a gente está vendo na sociedade? Você vê as novas gerações com as quais você tem contato mais preocupadas com isso, ou cada um quer cuidar da sua vida e dane-se? Eu acho que tem três coisas aí. A primeira que eu tenho observado é
que existe um silêncio muito grande na academia jurídica, vamos dizer, na formação jurídica, né? É muito grande, injustificável. Isso desde 2013, em crises que nós tivemos lá atrás, durante o processo eleitoral também, uma falta de coragem de lutar pela democracia. Eu noto isso, quer dizer, não é a maioria dos professores que tem coragem de dizer. Depois um medo também ligado à sensação de que estávamos sendo vigiados, e estávamos, na minha Faculdade Nacional de Direito, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e na Faculdade de Defesa, Faculdade de Defesa e Gestão Estratégica, os 2 cursos nos quais eu dou aula, agora eu estou licenciada, mas que eu dou aula lá, a gente sentia isso nos corredores, desde aluno dizendo, vou gravar sua aula e vou deixar claro que sou bolsominion, assim, o aluno chegava e dizia... Sim, eu ria, pode gravar, não tem problema nenhum. Até pessoas estranhas que entravam na aula, claramente não eram alunos, sentavam a assistir. Isso acontecia comigo, depois começou conversa de sala de professores, a gente começava a perceber que isso aconteceu também com um colega, com não sei quem. Então havia um clima de suspeita. Depois os atos de defesa da democracia na Universidade Federal do Rio de Janeiro foram reprimidos pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Um ou outro procurador que achava que tinha o direito de ficar vigiando os atos em defesa da democracia dentro da Universidade Federal. E provocando o reitor, e provocando o chefe de departamento, e provocando o diretor da Faculdade de Direito. Eu tenho orgulho da nossa faculdade, nós somos muito corajosos, fizemos atos maravilhosos lá. Essa é uma percepção. Acho que tem um silêncio atemorizado, mas que já não dá mais. Acho que temos que falar mais disso aí. Segundo, que eu estou licenciada há 3 anos, então não estou tendo contato com os alunos. Pelo centro acadêmico, quer dizer, o fato de estar licenciada, eu preciso, então não tenho essa experiência nos últimos 3 anos, é uma distância muito grande para saber como está o clima na sala de aula. Acho que ainda preserva essa ideia de não tocar em assuntos polêmicos, quer dizer, por mais que nós não tenhamos a lei da mordaça aqui no Brasil, da escola sem partido, o efeito dela ficou muito na faculdade, não sei se vocês percebem, na sociedade em geral, né? Um silêncio assim estranho, já sentimos uma autocensura, um medo, uma censura, uma autocensura, um silêncio por precaução, falar baixo em lugares públicos, essa sensação acontece na universidade também. Mas agora o movimento estudantil está forte, né? A UNE está fantástico. A UEE, as entidades de estudantes, secundaristas, espetacular, a ligação dos estudantes com a base social, com as lutas, a percepção dos golpes nos movimentos, e no movimento estudantil, a luta pela universidade, que reuniu, foi belíssima, a mais bonita manifestação recente, quer dizer, mais forte que as lutas sindicais, por várias razões, né? Mas, então, assim, acho que no direito nós precisamos fazer uma conversa séria, porque está muito difícil. Como entrar em sala de aula e dar aula de direito constitucional, sem falar em política, né? Sem falar na realidade brasileira? Como dar aula de direito internacional sem falar de soberania e sem tocar no assunto da Amazônia? Como falar, né, de direito processual penal sem lembrar da Lava Jato e sem lembrar da delação premiada, sem ter... Agora, falou Lava Jato em sala de aula, você pode ser acusado de estar fazendo campanha política, né? Você pode usar a expressão da maior operação de combate à corrupção para criticá-la, pelo que ela merece ser criticada, sem que isso seja uma acusação de petista, comunista, né? Então, realmente, não dá para negar que há um clima de censura. Muita gente diz, você não devia falar aquilo, não deveria ter falado. Não há uma situação... Eu acho que o professor tem que ser muito sério e não politizar suas aulas. Não, de jeito nenhum, politizar no sentido partidarizar. Politizar não, partidarizar suas aulas. Cada um tem suas escolhas. E é muito importante ter responsabilidade nesse sentido, porque a gente acaba sendo uma autoridade de influência em sala de aula. Agora, não politizar as aulas de direito, isso é absolutamente impossível. O silêncio já politiza. Claro. A gente está fazendo essa entrevista hoje, dia 28 de agosto de 2019, e há exatos 40 anos era promulgada a lei da anistia. Você é uma especialista aí nos direitos humanos, eu queria que você fizesse uma avaliação, 40 anos depois,
que dá para dizer da lei da anistia? O que você acha que a importância dela? Ela foi falha, não foi? Devia ser revista? Enfim, qual é a sua visão sobre a anistia 40 anos depois? Nós perdemos para usar a expressão, uma grande oportunidade histórica de revisá-la e de permitir o tripé da memória, verdade e justiça. Então, isso carimbou um modelo de transição brasileiro para sempre. Quer dizer, no momento em que aí tem que lembrar quem foi o ministro que foi o relator desse processo, lembram disso, né? O ministro Eros Grau. E foi uma grande decepção, porque o voto dele todo levava a crer que ele decidiria pela revisão da lei, como outros países todos fizeram, na lei de esquecimento. Naquele grande pacto para criar as bases de continuidade em 79, fingindo que nada aconteceu, grande lei de esquecimento. Né? E qual é o problema? Qual é a consequência disso? O nosso processo de transição foi todo truncado, nunca houve efetivamente a responsabilização pelas barbáries ocorridas no processo de repressão, e essa ameaça está sempre à solta. Não revisamos a polícia militar, não revisamos o sistema de segurança pública, também militarizado, a forma do diálogo de segurança pública do Estado com a sociedade. Isso tudo não foi revisado, e aí nós temos a consequência da reiterada criminalização das lutas e dos direitos, por um lado. E por outro lado, o judiciário também não foi alvo de revisão. Eu me lembro de estar participando nessa época, eu era da Comissão de Anistia, membro da comissão, mas também aqui no... Em 79. Não. Não, aqui, 79. Agora? Não, ela não era nascida. Não, era nascida. Não, agora da Comissão de Revisão depois. Aí a Comissão de Anistia era ligada ao Ministério da Justiça. É ligada ao Ministério da Justiça, agora é ligada à Damares, me parece. Não sei nem como está. O Senado demitiu ontem o cara do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Então, toda a estrutura de direitos humanos ligada ao Ministério da Justiça, do governo Lula, governo Dilma, ministro Tarso Genro, depois ministro José Eduardo Cardoso, vinha antes também. Mesmo antes do governo do Fernando Henrique Cardoso, a lei da anistia, a lei que criou a Comissão da Anistia de 2002, antes do Lula, anterior ao Lula, que permitiu a reparação, memória e reparação. E a Comissão de Mortos Desaparecidos é anterior ainda. Anterior ainda, que agora a Eleonora Nassif foi substituída por uma pessoa, não sei quem foi, mas foi brutal a saída dela, que tanto vinha lutando, né, pela Comissão de Mortos Desaparecidos, enfim. Mas assim, essa nossa transição é o preço que estamos pagando, a forma como fizemos, todo esse entulho autoritário, todas essas permanências, e no Poder Judiciário grave, porque quando eu participava da Comissão de Anistia, já era 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16 eu pedi para sair, depois que o governo Temer consolidou o impeachment sem crime de responsabilidade. Bom, nesta hora, a gente também participava no Rio de Janeiro de um grupo de pesquisa na universidade, junto à Comissão Estadual da Verdade, sobre justiça autoritária. Inicialmente, o grupo se chamava Justiça Autoritária com ponto de interrogação, mas a gente logo tirou o ponto de interrogação. E aí discutimos justiça civil, a criação da justiça militar e suas funções, as bombas e o aparato repressivo ligado aos tribunais, etc. E claro, era terrível, e a composição dos tribunais superiores, e também mesmo a justiça civil. O caso da Panera é fantástico para explicar isso. A justiça civil decretando a falência, o sofrimento dessa família, a morte por desgostos familiares, o sofrimento dessa família. Um processo Simon Rocha Miranda. Um processo que acabou resultando na ascensão da Varig. Na ascensão da Varig, também no mesmo processo contra a Comal, tinha também aquela empresa que era anterior à Globo, a Excelsior, TV Excelsior. Então, todo esse pacote que contou fortemente com o aparato judicial civil, não militar. Então, justiça autoritária que funcionou nisso que o Geraldo Prado, o professor, chama de
alguns chamam de ditadura civil-militar, eles chamam de empresarial-militar, quer dizer, o empresariado atuou fortemente, tem aí, financiou, etc. Alguns tinham vontade também de desenvolver aparelho de tortura. Cidadão bom, assim. Então, assim, vocês sabem nessa história toda, então, viveram isso tudo, então sabem como isso tem a ver com o que a gente está vivendo agora. Transição mal feita, mal completada, comparada à Argentina, e o risco do retorno sempre dessa sombra aí, desse autoritarismo militar. Carol, enfim, esse balanço que você faz da lei da anistia, acho que enfim, muita gente faz e eu acho que é verdadeiro mesmo, mas me parece que para falar dos 40 anos da anistia, talvez também se devesse lembrar dos 4 anos da luta pela anistia. Até a gente estava conversando. Será que mais importante do que o que veio depois da anistia não foi o que veio antes, ou a própria existência da lei da anistia, como mobilização da sociedade pela democracia no meio de uma ditadura sanguinária ali, e como instrumento para levar, enfim, a derrubada dessa ditadura, trazendo militantes que estavam fora, imagina, quem que veio logo depois? Brizola, Prestes, enfim, você fez esse balanço falando quase que dos aspectos legais. Eu queria, se você pudesse comentar também esses aspectos políticos, desse processo, então, da criação do movimento feminino pela anistia em 75, digamos, até a queda da ditadura mesmo. Não, foi evidentemente que essa mobilização foi o que deu as condições da Constituinte, e depois da construção das alianças e luta por direitos, a capacidade de recomposição popular e democrática da sociedade, com que bases viveríamos o próximo período. A recomposição partidária. Lembremos também que pelas últimas revelações, sempre se lembra, as revelações mais recentes da ditadura militar, a distensão foi extremamente violenta, né? E os pactos foram acordados de modo a produzir o esquecimento. Então, é verdade sim que houve a grande composição nacional, a luta, muita gente recusa, e o próprio voto final do Eros Grau, assim como na transição espanhola, que é bastante diferente, mas o argumento final é o mesmo, quando nós contrapusemos o juiz Baltasar Garzón ao então primeiro-ministro Zapatero, num evento que fizemos na Espanha, para falar se seria o caso ou não seria o caso de uma comissão da verdade na Espanha, e a resposta do Zapatero, como é a resposta, de certa forma, do Eros Grau, em substância é a mesma. Não, deixa isso para lá, o meu avô pactou a transição franquista, como foi, não há que se mexer no franquismo, não há que se mexer nisso, tem a lei de memória histórica, vamos sim... mas aqui a fossa comum, 4.000 pessoas enterradas, apareceram corpos aqui nas estradas espanholas, isso não deve vir à tona, não devemos montar não, vamos deixar isso no passado. 4.000 corpos aqui, não, deixemos assim como está, porque na abertura das estradas espanholas, para a construção das estradas foram feitas os canteiros de obras, e na hora de cavar, de encontraram também valas comuns gigantescas. Então a Espanha tem essa característica. Aqui a gente tem perus, mas lá você encontra milhares de pessoas, e aí memória histórica, verdade, não se deve mexer nisso, isso já está no passado, vamos tocar para frente. Então essas coisas enterradas, mal enterradas, né, ou que ficam ali criando então tem esse lado, né? Mas por outro lado também permitiu os acordos que foram, em parte, possíveis, democráticos, os outros foram já tolhidos. Em todo caso, a liberdade, eu acho isso muito fortemente, a liberdade que foi construída a partir do pacto democrático, do pacto da ditadura militar, através da lei da anistia, nos custou muito caro. Porque nós não transformamos as estruturas fundamentais que hoje estão sendo usadas para produzir
essa ameaça velada que passa também pelo lado militar. Né, você acha que a gente pode cair numa ditadura militar? Não naqueles moldes, né? Mas ninguém tem dúvida de que eles têm... Olha, vejo a composição governamental hoje de militares e com esta... O problema não são os militares. As Forças Armadas têm que existir, têm que defender o país, têm que cumprir suas funções constitucionais, etc. O problema é a forma como foi conduzido esse processo, de modo que não existisse condições de fazer uma revisão da sua conduta durante a ditadura militar, o pacto de silêncio que fizeram, e, portanto, não fizeram nenhuma autocrítica, e continuam funcionando em grande medida na lógica da Guerra Fria, achando que Lula que é um comunista, Lula comunista, o maior conciliador, etc., criticado por isso, por fazer acordo com os empresários, por fazer os empresários ganharem dinheiro, é um comunista, então o comunismo mudou bastante, né? Então, assim, é uma situação que como não há uma transição cultural, essas pessoas continuaram com uma mentalidade paralisada no tempo e agora apropriada ainda por essa onda aí, fake news, Steve Bannon, essas loucuras, né, de um capitalismo agressivo, um capitalismo que funciona na base do cinismo, né, das verdades escancaradas, né, das barbaridades escancaradas, assim. Então, isso, os militares também estão nessa lógica muito, assim, que não tem cientificidade, rompeu com a intelectualidade, com a cientificidade. Rompeu até com o nacionalismo, né? Que permite... Tem gente que diz que nunca foram muito assim, nacionalistas, né? Que torna possível que o general Vilas Boas mande aquele Twitter... virou olavista, né? O olavismo, né? Esse olavismo, é próprio de um capitalismo sem democracia, né? Essa filosofia não vem do nada, ela vem como forma de afirmar o absurdo no lugar, burlando do saber, burlando da cultura, burlando do acúmulo biográfico do país. Do próprio debate, né? Público. Eu sempre tenho anotações aqui que eu quero voltar. Um tema que é muito importante, que é exatamente o trabalho aí da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, a campanha Moralmente, que você começou a falar do lançamento dela. Só para a gente... E como é que são os desdobramentos? Lembrando aqui que a campanha teve um lançamento num ato fabuloso, aí muito amplo, com presença de entidades de várias áreas, e se falou lá de criação de uma espécie de comitês Moralmente. Como é que vai ser o desenrolar dessa campanha e como as pessoas, o povo civil pode participar, né? Não juristas, se não juristas podem participar, e como é que é o desdobrar disso? A BJD é uma associação muito interessante porque ela é muito fluida e ela é muito ágil, né? Nós temos já 17, se eu não me engano, se eu estou com os números atualizados, 17 ou 18 núcleos, um por estado. Então tem 18 estados com núcleos, né? E outros, Goiânia está criando um agora, recebi a notícia recentemente, eles se esforçam e tem uma coisa muito afetiva, uma comunidade afetiva muito grande, porque todo mundo parte de um princípio de união, assim, de propósitos democráticos e de reconstrução do país. É uma coisa bonita, assim, que o direito tome também parte nessa construção que, obviamente, não tem que ser capitaneada por juristas nem por advogados, né? Precisamos de economistas, de engenheiros, de filósofos, de todas as profissões, de jornalistas, mas que o direito também ocupa um papel, né? Então, essa ligação da ABJD com as lutas, isso é uma característica que está sendo muito interessante, porque não é apenas um princípio formal, ele é um princípio de ação. Então, a ABJD passa a frequentar as reuniões dos engenheiros, vai à Federação Única dos Petroleiros, vai à reunião dos professores, está indo e acompanha as lutas mesmo, e as organizações, a ABI, os jornalistas, tem ido, a união da ABI com a BJD, fez aquele ato do Glenn Greenwald, em defesa da liberdade de expressão. Então tem os direitos, liberdade de expressão, tem o jornalista, tem a ABI, tem a BJD, por exemplo, né? Tem os economistas pela democracia que se uniram à BJD, inclusive o estatuto é o mesmo, é o basilar,
Então, economia. Então, assim, é muito interessante porque lidera até certo ponto esse processo de retorno à democracia. E os juristas são muito comprometidos, muito sérios, e tem um perfil, assim, todos eles têm biografia, têm lutas anteriores coerentes com a sua forma de pensar. Muita gente que não sabia muito bem como se expressar está vindo. Então, eu acho que funciona bem, além do que ela não funciona de forma verticalizada, fazendo propaganda da BJD aqui, mas ela não funciona como outras entidades que tem um presidente, um vice-presidente. Não tem presidente. Tem um conselho executivo que reveza a cada tempo e tem secretarias também, e a forma de chegar aos consensos é progressivo, o que torna tudo muito difícil. Demorado, um debate longo, mas quando se chega a uma posição, é uma posição muito forte, né? Então, o Moro Mente, essa campanha, parte um pouco dessa ideia de que nós precisamos denunciar um juiz que se apropria da toga e agora da cadeira de ministro como argumento de autoridade. Está mentindo. Ele mentiu antes, ele mente agora, né? E ao mentir, ele comete crimes, né? Então, foi muito importante o ato na USP. Lotou, tinha 1.000 pessoas, a gente ficou para fora, né? Mais que o número de pessoas, também as representações. É importante ver que a BJD é 50% mulheres e 50% homens, é meio a meio, é paridade mesmo, em todas as composições de decisão, principalmente, e tentamos fazer isso sempre. Temos outros desafios também, a questão racial no direito é muito grave, nós temos que melhorar a composição também da participação negra no campo do direito em geral, os escritórios de advocacia, nos congressos, nos eventos. Então, assim, é importante, acaba se transformando. Era para ser uma coisa, agora já é muito mais do que se imaginava. A demanda só cresce, as afiliações só crescem, já está dando muito trabalho para a secretaria, o número de filiações cada vez maior. E ele é muito ágil, né? E tem autonomia, os núcleos têm autonomia e tem, desde que tenham coerência temática. A luta por direitos humanos é uma coerência temática, e então a gente está no congresso dos 40 anos da lei de anistia, a gente está ao mesmo tempo na luta pela universidade pública. São as lutas de... Isso também moveu, isso é interessante, influenciou as comissões de direitos humanos da Ordem dos Advogados, tanto a nacional como as regionais, que se movem porque a BJD se move, então elas também se movem, né? E outros conselhos de direitos humanos. Então eu acho que ela tem um efeito de empurrar outras agendas, de trazer a luz para a agenda dos direitos, que só é bom, só é favorável, né? Ajuda muito na organização da luta, né? Então a gente conversou aqui com a Carol Proner, jurista, integrante aí, como a gente está conversando agora, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, uma das combatentes aí nas campanhas pela liberdade do presidente Lula e pelo restabelecimento da democracia no Brasil. Toda essa conversa, essa entrevista, essas informações, esse chamamento à luta, fica disponível no nosso canal de vídeo, Tutameia TV, no site tutameia.jor.br. Antes da gente se encaminhar, então, para o final, para dar o tchau enfim, concluir a entrevista, eu queria pedir a Carol que faça, então, a sua mensagem aí aos internautas, dizer que tivemos aqui uma audiência muito bacana, dezenas de pessoas ao mesmo tempo aqui participando, mandando comentários, conversando entre si, enfim. Sim. O microfone é seu. Não, agradecer muito esse convite, acho que essas reflexões são importantes. Agradecer essa para participação, agradecer aos que ficaram até agora ouvindo, e dizer que a BJD, a gente está à disposição de vocês e para fazer os debates que forem necessários, acompanhar a conjuntura. Lula livre, né? Lula livre já, Lula livre rápido, né? E soberania no Brasil. Vamos lutar pelo nosso país, resgatar o nosso país do império. Isso. Carol, muito obrigada. Então, obrigada, pessoal. É isso? Vamos lá. Lula livre. Lula livre. Tchau, gente.